começo da guerra. Para a sessão Mensagem do Grande General, o foco é a leitura da Bíblia de forma lúdica e atrativa. Disponibilizaremos para vocês um áudio com o versículo geral da semana e 8 áudios com o verso do dia. Usem sem moderação, combinado? Uma observação importante é que vocês, professores, considerem que nem todas as crianças têm Bíblia. Portanto, vale a pena ter Bíblias extras na sala, a fim de que todos possam acompanhar a leitura. Lembre-se que as crianças precisam compreender o verso. Esteja preparado ou preparada para explicar o significado de algumas palavras. A Bíblia, na nova versão transformadora, pode ajudar você neste momento, ok? Uma sugestão para essa sessão é que cada criança tenha sua caixinha de promessas. Sugerimos 2 opções. Você pode comprar ela pronta ou confeccionar aí com papel cartolina, por exemplo. A cada dia, a criança irá inserir um verso e ao final da semana, elas terão os 9 versos ao todo. Segundo dia, território invadido. O verso do dia pode ser escrito em tiras. Você pode retirar de uma latinha como essa ou pode fazer um pergaminho. Incentive que as crianças expliquem o significado do verso. Terceiro dia, regras do combate. Olha que dica fácil essa! Outra forma de apresentar o verso do dia é através de cartaz. Escreva metade do verso do dia em um cartaz e mostre para as crianças. O desafio é que elas completem o verso. Lembre-se, o grau de dificuldade vai depender aí do perfil do seu grupo de crianças, incluindo a idade, o conhecimento da Bíblia que elas possuem. Quarto dia, uma marca nos soldados. A dica de hoje é desembaralhar. Escreva o verso incluindo a referência, mas troque a ordem das palavras. O desafio é para que as crianças coloquem o verso na ordem correta. Você pode fazer isso de diversas formas, com cartaz, com um varal ou com um modelo como esse, um quadro imantado. Se for um grupo grande de crianças, você pode fazer mais de um cartaz e dividi-los em equipes. Quinto dia, estratégia do inimigo. Se o foco dessa sessão é a Bíblia, por que não aproveitar um dia e usar apenas ela? Fale a referência do verso do dia e peça para que as crianças encontrem o verso. Depois que todas acharem, peça que uma delas faça a leitura para o grupo todo. Lembre-se das visitas e das crianças que têm menos familiaridade com a Bíblia. Se for o caso, forme grupos, duplas, para se ajudarem o que for melhor. É importante para a criança que ela tenha localizado o verso e acompanhe a leitura. Sexto dia, sinais da volta do general. O verso desse dia está em Marcos 13:32. A ideia para hoje é a comparação com Mateus 24:36. O desafio é destacar as palavras semelhantes. Você pode escrever ambos em uma cartolina, deixá-los lado a lado para facilitar a visualização e depois você vai grifando essas palavras semelhantes. Sétimo dia, o resgate dos soldados. Que criança não gosta de desenhar? É o momento em que elas mostram as suas habilidades, criatividade. Tenha lápis e papel para o desafio de hoje. Depois da leitura dos versos do dia, peça para que elas façam um desenho representando o que compreenderam do verso. Esse desenho deverá ser deixado na página de suas Bíblias em que o verso está escrito. Oitavo dia, a guerra acabou. Os versos de hoje estão em Apocalipse 21, de 1 a 3. A ideia para esse dia é explicar o que teremos e o que não teremos na nova terra. Cada criança pode ter uma folha como essa, com verso, com 2 colunas, em que elas colarão algumas palavras na coluna indicada. Uma sugestão aí de palavras: vida eterna, alegria, tristeza, morte, dor, pecado, o que você quiser. Você pode utilizar palavras que foram faladas durante essa semana, orientando-as e fazendo-as pensar. Tristeza, teremos ou não teremos? Por quê? Vida eterna, teremos ou não teremos? Por quê? E assim por diante. Quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, isso sim é deixá-los ir a Jesus, os inspirando, motivando, facilitando o interesse deles para as coisas do alto. Aguardamos a Semana Santa, eu na minha igreja e você na sua, combinado?
Tchau!